Boa noite, meus irmãos. Irmãos, eu vim aqui hoje para contar um relato de um sonho que eu tive e tomei coragem também por ter visto pessoas tendo sonhos também com arrebatamento, como eu tive, e também por uma grande necessidade de estar falando de Jesus para as pessoas, sabe? Porque eu sinto que, pelo que eu tenho visto, as pessoas parecem que estão dormindo. As pessoas, sabe, estão cegas diante de tudo que tem acontecido. Eu vou relatar um que eu tive mais ou menos uns 3, 4 anos e outro que eu tive há um mês atrás, mais ou menos um mês. Então, o que eu tive, o primeiro sonho que eu tive há uns 3 anos mais ou menos atrás, foi que eu me vi num sonho com aviões caindo, que foi arrebatamento das pessoas, aviões caindo, pessoas desesperadas, pegando fogo, e eu assim, eu tava numa sacada, parecia que uma sacada no ar, sabe? Eu estava naquela sacada vendo tudo, bem na minha frente assim, vendo o avião vinha e caía, e as pessoas em desespero, e eu fiquei ali, sabe, apreensiva, preocupada, mas foi um sonho muito rápido, mas apavorante, pelo que eu senti no momento ali. Aí eu comentei esse sonho, aí passou esses anos agora, e quando foi um mês atrás agora, sabe, eu creio que é o Espírito Santo que está me cobrando para eu falar. Eu estou sentindo essa necessidade de falar da volta de Jesus, de falar o que eu tenho sentido. Necessidade de almas serem salvas. Então aconteceu assim, há um mês atrás, eu acordei na madrugada e acordei mais ou menos assim, fiquei umas 15, 20 minutos acordada e depois voltei a deitar. E quando eu voltei a deitar para dormir, é que eu comecei a ter esse sonho. Foi um sonho tão real, que ele tá assim vivo dentro de mim agora, sabe? Eu tô falando, parece que eu tô vivendo aquela noite. Então foi assim. Só que eu estava numa casinha muito simples, me encontrei de repente numa casinha muito simples mesmo, de madeira, sabe? Tudo meio torto assim, de madeira. E eu me encontrei assim numa sala, um sofá velho assim, nessa casinha. Sabe, não vi outros cômodos, só vi uma sala, uma salinha e lateral assim uma portinha, de tudo de madeira. E tinham pessoas ali que eu não conhecia, tanto em volta quanto no sofá aonde eu fiquei sentada, tinha pessoas assim com a cabeça assim, sabe, caída assim, dormindo, um sono. E eu tava dando um sono em mim também. Tava dando aquele sono em mim. De repente escutei um barulho. Não sei se alguém falou, escutei alguém falar assim, um barulho, falou assim, tocou as trombetas. Tocou as trombetas. E esse barulho, eu fiquei meio sonolenta, já tinha sido o primeiro. Na hora que foi no segundo, eu dei uma despertada assim no sofá e falei assim, que eu tava quase pegando no sono. E falei assim, trombeta, eu tenho que ir. É a volta de Jesus, é arrebatamento. Aí, nisso que eu escutei, a segunda, eu já levantei. E abri aquela portinha, levantei, abri aquela portinha, saí assim naquela porta. Quando eu saí naquela portinha, e as outras pessoas ficaram dormindo ali. Eu estava quase dormindo. Aí, quando eu saí na porta, eu vi anjos, mas tinham muitos, sabe? Muitos anjos. Não tinha uma quantidade, tinha tipo assim uns 10 a 15 anjos assim, e com aquela asa assim, e numa pressa assim, ó, com as asas assim, tipo como se fosse um braço para trás, mas eram asas, assim, procurando, e andando, e andando. Nisso, que eu vi, eu falei, arrebatamento. Quando eu coloquei o pé,
a casa parece que era tipo um degrau mais alto, assim, do nível da rua, e os anjos estavam passando. Nisso que os anjos estavam passando bem rente àquela porta, eu coloquei o pé para acompanhar eles. Eu coloquei o pé. Quando eu coloquei o pé fora da porta, eu que flutuei. Aí eu fui subindo, subindo, tipo assim, uns 6 metros eu subi. E como eu tenho medo de altura, eu fechei um pouco o olho na hora que eu tava no alto assim e continuei, né? Como se uma força estivesse levando os anjos e eles numa rapidez assim, indo, 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 lindos, lindos, numa rapidez, indo, 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 procurando pessoas para levar. E nisso, que eu estava mais ou menos uns 6 metros de altura, eu pensei assim, não, eu vou abrir o olho para olhar para baixo. Eu vou abrir o olho, não vou ter medo. Porque era uma força que estava levando eles, estava me levando junto assim, no ar. Aí, quando eu abri os olhos, eu olhei assim para baixo, né, mais ou menos eu indo assim, 6 metros de altura, eu olhei para baixo assim, eu vi eles estavam indo rápido assim, com pressa. Mas quando eu olhei, aqueles anjos branquinhos, aquelas asas, mais um branco, tão lindo, tão perfeito, que eu olhei, abri o olho, olhei assim para eles, assim para baixo. Eu falei assim, que lindo! Quando eu falei que lindo, meus irmãos, eu acordei. Acordei e contei meu sonho para o meu esposo. Contei, mas foi tão real, sabe? E eles estavam com pressa de recolher as pessoas. Eles iam passando, que eu sentia aquela emocionada de falar dessa noite que eu vivi. E eu tenho visto tantos relatos de pessoas falando sobre o arrebatamento. E eu senti com esse sonho, na minha interpretação, que foi assim um aviso, sabe? Que as pessoas estão dormindo. E se a gente não se cuidar, a gente vai dormir também, que é o sono da morte. E sabe, pessoas assim, pessoal, eu sinto assim, o Senhor tem chamado tanto, tem falado tanto. Com a internet agora, as pessoas são ouvidas no mundo. E as pessoas estão perdendo tempo, elas estão brincando. Como na época de Noé, que falava, avisava as pessoas riam, as pessoas não levavam em consideração, chamavam ele de louco. Eu vejo as pessoas hoje tão frias, tão apegadas nas coisas materiais, sabe? Tão assim, preocupada com coisas tão fúteis, com coisas tão pequenas. Preocupada às vezes com roupa, preocupada com carro, preocupada com casa, sabe? Tudo bem, a gente tem que viver, a gente está aqui ainda, mas tudo isso vai passar, tudo isso vai passar. A gente tem que se voltar mais para o lado espiritual, a gente tem que ter temor. Gente, o anticristo, ele já está na terra, ele já está, e as pessoas estão brincando, as pessoas estão dormindo, o sono da morte. Já está tudo preparado. Se vocês leem Apocalipse, Mateus 24, tudo está preparado e Deus está dando chance e mais chance. Deus está tendo misericórdia da gente. Tudo que está acontecendo no mundo, pelo amor de Deus, leiam a Bíblia é verdadeira. Foi escrita há quantos anos e tudo está acontecendo. Ela é tão atual porque ela é verdadeira. Gente, se volta para Jesus, se volta. O inferno existe, é verdadeiro. O mal tem agido, mas agido com muita força para levar as pessoas. As pessoas não estão enxergando, estão vivendo como se, sabe, aqui fosse, nada fosse acabar, que isso aqui fosse eterno, que elas não fossem morrer, sabe? A nossa vida é muito curta, é só pensar. Olhar as pessoas que já foram, principalmente parentes da gente. O corpo foi, e o espírito para onde foi, e o nosso para onde vai. Isso é fato, isso é realidade, sabe?
sim, uma necessidade tão grande que eu tenho de estar falando isso. Pelo amor de Deus, se volta para Jesus. Se volta. Deus está dando chance da gente, sabe, se voltar para Ele, salvar nossa alma, o nosso espírito. Isso é a maior riqueza. O resto tudo vai ficar. Não precisa nem o arrebatamento. Pode ser amanhã ou depois de amanhã. A gente pode morrer agora. E a nossa alma, para algum lugar ela vai, sabe? Então, gente, se volta para Jesus. Até a natureza, sabe? A natureza está dando sinais. A natureza está sofrendo. Na verdade, já colapsou a natureza. É tsunami, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tudo que a Bíblia falou, tudo está acontecendo. Então, meus irmãos, esse sonho que eu tive, eu senti assim, que se a gente não vigiar, a gente vai dormir também. Esse é o sono da morte, sabe? Então se volta para Jesus, não deixa se enganar, não deixa se iludir. O anticristo está aí. Eles já estão, tá tudo já, sabe, se fechando em volta dos cristãos. Tem países que não pode ler a Bíblia. Os cristãos, muita gente não sabe. Está sendo massacrado, está sendo morto, está sendo perseguido. Pesquisem, não sou eu que estou falando. Pesquisem, pesquisem. Então é isso. Eu não vou me alongar muito, mas é isso que eu tinha para falar. Se volta para Jesus. Se volta. Jesus está voltando. Vigia todos os dias. Procure a cada dia ser melhor do que o outro. Procure ver. Não, eu estou agradando a Deus. É isso que Deus quer de mim. Se entregue para o Senhor. Se entregue. Independente de religião. Eu não estou aqui falando de religião. Sabe? Eu estou aqui em nome daquele que morreu por nós, deu sangue por nós, ressuscitou por nós. Não existe outro. Só Jesus Cristo. Se vocês vejam, está tudo preparado o cenário. Tudo. Então, meus irmãos, não deixa ser tarde demais para vocês acordar e falar, eu fui avisado. Porque Jesus é misericordioso. Jesus está avisando para mim e para todo mundo. Sabe, Jesus quer nos salvar. E pode ter certeza, Ele está às portas. Já não falta mais nada para Jesus voltar. Só acontecer o arrebatamento. Aí as pessoas vão acreditar. E outra coisa, o diabo tá tão, sabe, irado, tá tão com pressa, porque sabe que Jesus está voltando, que agora inventa de disco voador, isso, aquilo. A Bíblia fala, enganarão a muitos. Não acredite, pessoal. Acredite somente no Senhor Jesus, não em homem. Acredite na palavra, essa é verdadeira. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus e se volte para Jesus. Esse é o recado. Jesus está às portas. Na verdade, a gente não tem mais tempo para nada. Para nada. Olhe para dentro de vocês e se volte para Jesus. Se conserte enquanto há tempo. Deus abençoe todos vocês. Fique com Deus. Até a próxima. Deus abençoe.